Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te
estará. Oh, não temas, segue adiante e não olhes para trás, não, não. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Glória a Deus. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Pedro Henrique dos Santos, do canal Salmos, Hinos e Cânticos Espirituais. Hoje nós estaremos uma música de Nelson Monteiro da Mota, chamada Segura na Mão de Deus. Esse pastor que já nos deixou recentemente, de saudosa memória, mas que escreveu uma das canções que marcou uma geração de cristãos. E até hoje ela traz uma mensagem de fé, de esperança e de perseverança para nós. Não é uma música que está registrada em um dos inários, mas é uma música que certamente ficou marcada no coração de muita gente. Bom, a mensagem da música se dá em 3 estrofes e no refrão. A primeira estrofe, como vocês ouviram na performance, ela fala que se a pessoa enfrentar problemas nessa vida, trazendo uma metáfora das águas do mar da vida, relacionada às tristezas, às tribulações, às angústias, nós devemos nos segurar na mão de Deus e seguir em frente. Não é difícil de lembrar daquela passagem em que Jesus está andando sobre as águas e o apóstolo Pedro resolve ali pedir ao Senhor para andar também sobre as águas. Mas logo ele se distrai e fica atemorizado, como ser humano que era, assim como eu e você, ao ver as ondas, a tempestade, e que ele podia sucumbir. Ali Pedro certamente estava olhando para a força dele e para o tamanho da dificuldade que ele estava prestes a enfrentar diante de sua limitação. Mas ele esqueceu de continuar olhando para Cristo e que Cristo estava com ele. Isso acontece muito conosco. Às vezes os problemas nos atormentam. Tempestade e tormenta tem tudo a ver, né? São sinônimos. Então nós estamos aí, metaforicamente falando, em tempestades, em lutas. E aí às vezes nos desesperamos. Mas nós podemos nos achegar a Deus em oração, nos achegar a Deus através da leitura da sua palavra, nos aproximar mais de Deus e seguir em frente, pois Ele está sempre conosco. A segunda estrofe, ela fala sobre a jornada pesada, cansada, mas que também devemos seguir em frente. Isso me faz lembrar daquele texto em que Jesus fala às pessoas: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu caminho é suave e o meu fardo é leve. Nosso Senhor aí, assim como na passagem de Pedro, ele estendeu a mão para que Pedro pudesse segurar e não naufragar, ele aí também chama para que as pessoas se aproximem dele, as pessoas que estão nessa condição. E mais uma vez ele convida a mim e a você a orando, jejuando, confiando e confessando, porque nós somos pecadores. Às vezes os problemas que acontecem são problemas que nós mesmos causamos. Mas esse Deus, ele está sempre de braços abertos para nos acolher. E no final, na última estrofe, o autor da música fala: o Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. A palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém, mas temos o Espírito Santo para interceder por nós, com gemidos inexprimíveis. Temos o Espírito Santo para nos revestir quando precisamos da capacitação de Deus para vencer o pecado ou uma capacitação especial para realizarmos a sua vontade. E o nosso Jesus Cristo, nosso Deus, o Deus Filho da Trindade divina, ele nos fez uma promessa que jamais nos deixaria, que jamais deixaria os seus discípulos. Então segura na mão de Deus e continua firme. O refrão que está localizado entre essas estrofes diz: segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante, não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. É a ordem de Deus. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Como diz a palavra de Deus, o justo viverá pela fé. E se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Mas como diz lá no livro de Hebreus, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que seguem em frente. O Evangelho de verdade, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos ensina que no mundo nós teremos aflição, teremos aflições, mas precisamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Essa é a mensagem de Deus através dessa canção para minha e para a tua vida. Deixa aí seu comentário, por favor, curta esse vídeo, compartilhe para que mais e mais vidas sejam abençoadas. Que Deus abençoe vocês. Um abração.